Você sabe quais são as 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que ele abomina? É isso que nós vamos ver hoje no livro de Provérbios. Hoje é domingo, bom dia a todos, dia 15 de dezembro. É uma alegria estar aqui com você. Que o Senhor derrame sobre a tua vida, sobre a tua família, graça e paz. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Provérbios capítulo 6, verso de número 12, porque nós vamos falar hoje sobre aquelas pessoas que provocam divisões, facções, intrigas, aquelas pessoas que prejudicam a unidade, a união, os relacionamentos. Enquanto você encontra aí Provérbios 6:12, nós vamos nos preparar orando. Pai amado, nós queremos te agradecer por este domingo, por este dia que está começando. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito e que também o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lembrando você que hoje às 19 horas nós temos o culto ao Senhor neste canal, culto online que é transmitido aqui. Você pode acompanhar também. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para te edificar, para te abençoar, em nome de Jesus. Começamos ontem vendo o capítulo 6 de Provérbios, e o capítulo 6 de Provérbios ontem falou conosco sobre ser fiador. O que Provérbios nos ensina sobre ser fiador e também sobre a preguiça. E foi uma bênção. E hoje nós vamos continuar falando sobre aquelas pessoas que andam no caminho da maldade, como eu falei, que provocam intrigas, divisões, estragam relacionamentos, falam mentiras, falam coisas que não aconteceram. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Versículo de número 12 diz assim: o homem de Belial. Pastor, o que é o homem de Belial? Posteriormente, esse termo foi atribuído ao próprio Satanás. Mas o homem de Belial, ele é uma pessoa enganadora. Esse homem de Belial é uma pessoa indigna, uma pessoa que não tem valores. Ela só pensa nela mesma, no seu bem-estar. Então diz assim, o homem de Belial, o homem vicioso, algumas versões elas vão usar o homem vil. O que é um homem vicioso, um homem vil? É aquele que cria caso, sabe? Aquele que criam situações, circunstâncias ruins. E é interessante porque neste homem de Belial, se nós pensarmos naquele que é preguiçoso, que nós vimos ontem, ele é o oposto do preguiçoso. Porque o homem de Belial, ele já é essa pessoa ativa para planejar coisas erradas. Enquanto o preguiçoso é ocioso, o homem de Belial, ele planeja essas coisas, ele trama as coisas erradas, né? E diz então ainda, anda em perversidade de boca. E nós vamos ler agora até o versículo 19, depois nós vamos falar sobre todo esse texto de uma vez só. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos, perversidade há no seu coração, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Então ele é um agricultor mau, vamos dizer assim, perverso, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Nós vamos falar também depois sobre cada uma delas. E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós vemos aqui essas 6 coisas que o Senhor abomina, que aborrecem o Senhor, e a 7ª que ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, vamos entender um pouquinho, amados. Ele está falando daquela pessoa que ela tem essa alegria em semear intrigas, em provocar, em criar intrigas. Nós precisamos entender que esse trecho que nós estamos lendo de Provérbios, do capítulo 6, verso 12 ao 19, ele é um alerta para nós não andarmos com essas pessoas. Lembre-se, por exemplo, do Salmo 1, onde ele diz que nós não devemos nos assentar na roda do escarnecedor.
Nós não devemos estar com ele, mas nós também não devemos andar no caminho dele. Então é um alerta para nós não andarmos, mas é um alerta também para nós não estarmos com esta pessoa, não termos comunhão com esta pessoa, no sentido de aliança, nada disso. E ele diz então que esta pessoa é alguém que tem alegria em semear intriga. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Tenho certeza. É difícil alguém que não conheça alguém que cria intrigas, divisões, que estraga relacionamentos. Então, veja, uma coisa interessante que, assim como o preguiçoso, ele também não percebe, nós lemos aqui, que a destruição está sempre próxima dele. E da mesma forma, está próxima de quem está à sua volta. Por isso nós devemos tomar cuidado. Ele tem prazer, amados, ele tem prazer em 7 pecados que são odiados por Deus. 6 ele aborrece e o 7º ele abomina. Mas são 7 pecados odiados por Deus, este homem, ele tem prazer. Nós vemos, por exemplo, que ele, para alcançar o seu objetivo, porque ele trama o tempo todo maldade, e nós não podemos andar nesse caminho, nós também devemos trazer esse texto para a nossa vida, para que nós não sejamos este homem. Não andemos nesse caminho, não andemos com quem é assim. E ele diz que aquele que busca alcançar esses objetivos, este homem, ele está sempre buscando alcançar os seus objetivos, os seus desejos, as suas cobiças, né? Ele tem prazer na maldade, nós lemos ali. Então ele mente. Olha só características dessa pessoa. Mente, ele distorce, ele manipula, ele costuma dar sinais. Escute quando ele fala aqui, né, que ele faz sinais com os olhos, com as mãos, enfim, né? Por quê? Porque ele quer dar sinais para dar uma impressão que ele sabe mais do que ele realmente sabe. Sabe aquela história assim, ó, depois eu te conto o que eu sei. Como se ele soubesse algum segredo que ninguém sabe. Então ele tem esse prazer de criar suspeita, de lançar discórdia. Ele tem prazer em tudo isso. Esse homem é um homem que fala mentiras, calúnias, tem prazer em falsos rumores. Cuidado, querido, para não repetir o que as outras pessoas falam sem você saber se é verdade. Não se una, não ande nesse caminho. Ele tem prazer em assassinar a reputação também. Ele gosta de criar divisões, ou divisões entre os homens. Amados, quando diz a palavra que nós lemos ali que ele pisca, que ele faz gestos, ele quer dizer assim, ó, espera um pouquinho até eu te contar o que eu sei. Espera um pouquinho, fuja dessas pessoas. É isso que Provérbios de Salomão está dizendo para nós não sermos esta pessoa, claro, nós temos que trazer isso para nós, mas também para nós fugirmos dessas pessoas. O versículo 14, que nós vimos aqui, por exemplo, ele diz assim, ó, perversidade há no seu coração, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Então, amados, essa pessoa, ela dá sinais externos do que tem no interior, no seu coração. Esses homens, amados, é como se eles jogassem um jogo doentio. Eles têm prazer em criar divisões, ódio. Amados, eles têm prazer em criar situações que vão trazer divisões entre pessoas que às vezes são amigos de longa data. Porque ele também, além de ele ter prazer em criar divisões, ódio, ele também tem um temperamento descontrolado. É isso que esse texto fala. Ele tem, amados, perversidade. Ele tem ganância, ele tem no coração dele ira. Porque, amados, esse homem ele não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos enche de amor para nós sermos pacientes, bondosos, sermos fiéis, termos domínio próprio, entre outras coisas, que nós vemos ali o fruto do Espírito, que é o amor. Amados, ele é, na verdade, um agricultor, como nós lemos aqui, ele gosta de semear contendas, ele é um agricultor perverso. Então ele sempre dá sinais das coisas que ele faz. Sempre dá sinais. Ele semeia propositalmente essas coisas. Mentira, calúnia, mexericos, escárnio. Ele testemunha de forma falsa
para prejudicar, ele fala demais. São características que nós vemos. Só que o que acontece, amados, que esta pessoa, como nós lemos ali, ele está no versículo de número 15, pela que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, porque a consequência vai ser a má colheita que ele vai ter. E quem estiver próximo dele também corre esse risco. Que é, na verdade, o princípio que nós vemos, já temos falado aqui desde o capítulo 1, que é o princípio de semear e colher. Eu semeei, agora eu tenho que colher. A semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Amados, nós não podemos esquecer de algo importantíssimo quando nós lemos esse texto, que Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele abençoa os bons, mas ele traz juízo para os maus. Juízo, amados. Veja, todas as partes aqui que nós vemos aqui que são citadas, por exemplo, naquilo que o Senhor aborrece, olhos, língua, são partes do nosso corpo, de nós mesmos, que deveriam ser empregados para produzir ensino, sabedoria. A nossa boca deve ser empregada para produzir ensino, sabedoria. Os nossos olhos da mesma maneira, mas você vê que este homem, ele faz sinais com os olhos para dizer que ele sabe algo, que ele vai te contar um segredo depois, para te amarrar, para te enlaçar. Como é ruim saber os segredos dos outros. Nós ficamos presos com a pessoa, viu? E tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse homem mau, ele ao invés de usar essas partes que são citadas aqui, línguas, mãos, boca, mãos, olhos, para o ensino, para a sabedoria, ele emprega para o mal. Ele usa tudo isso para o mal. E aí ele citou ali o que são os olhos altivos. Os olhos altivos é o coração altivo, fala do orgulho. Ele é extremamente orgulhoso, mas ele não quer que ninguém saiba. Amados, ele é extremamente orgulhoso, ele não quer que ninguém desconfie disso, então ele se esconde debaixo de uma capa. Também, amados, a sua língua é mentirosa, o que é abominável para Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Então, para conseguir aquilo que ele quer, ele mente. Se precisar mentir, ele vai mentir, porque ele acha que os meios justificam os fins. As suas mãos, amados, derramam sangue, ou seja, ele é um assassino. É um assassino de reputação também. Amados, e ele faz também ainda no seu coração planos, ele trama no seu coração planos malignos para o seu benefício próprio. Ele inventa imaginações, da sua imaginação, para produzir confusão. E essa confusão, amados, é confusão no próprio pensamento das pessoas. Para que elas fiquem em dúvidas, elas fiquem confusas, elas não saibam mais o que é a verdade. Também, amados, os seus pés, amados, eles não andam. Nós lemos aqui, eles correm. Leia aqui o texto que diz, olha só, diz aqui, os pés que se apressam a correr para o mal. Ele não anda para o mal, ele corre para o mal, para colocar em prática. E ele é uma testemunha falsa para prejudicar o próximo em benefício, no seu próprio benefício seu próprio benefício. Amém? E ele então, por fim, ele tem aqui a sétima coisa que o Senhor abomina: semeia contendas entre irmãos. Amados, o Senhor abomina quem semeia contenda entre irmãos. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós reproduzimos, porque nós podemos estar entrando debaixo dessa maldição. Porque, amados, aquilo que o Senhor abomina é uma maldição, é um pecado, em nome de Jesus. Então esse texto, amados, é um alerta para nós não sermos assim. Obviamente, nós temos que trazer isso para nós não podemos ficar jogando o que nós chamamos de um ministério da pá, joga para o outro. Não, é sempre para o outro, nunca é para mim. Então eu tenho que trazer isso para a minha vida e ver, será que eu não estou agindo em alguma área dessa maneira? Será que eu estou tomando devido cuidado com a minha boca, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vejo? Será que eu não estou dando sinais que estão enganando as pessoas à minha volta por causa do meu orgulho?
Mas ele também está dizendo aqui, amados, para nós não andarmos com as pessoas que nós identificamos dessa forma. Porque nós vimos algo aqui que essa pessoa, ela revela o que está no seu coração, ela dá sinais externos do que está no seu interior, no seu coração. Amém? Vamos orar e amanhã nós vamos continuar, e eu não sei se conseguimos terminar, eu acho que sim, amanhã é o capítulo de número 6, mas eu gostaria de convidar você a orar agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos, Pai, que o Senhor possa sondar com teu Espírito o nosso coração, porque nós não queremos ser, Pai, como este homem aqui descrito em Provérbios, este homem de Belial. Não queremos ter nada dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas famílias, sobre os casais, os filhos, as viúvas, viúvos, solteiros, solteiras, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção e que o Senhor possa abrir os céus e derramar bênção sem medidas. Também envia os teus anjos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de dar like, veja se você ainda é inscrito, também compartilhe com quem você ama e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.